Vamos com informações do Cruzeiro aqui na turma do bate-bola, até um desdobramento relacionado a essa notícia trazida há pouco pelo Wellington Campos, né, Samuel? O Cruzeiro está reclamando sobre alguns lances nos 2 últimos jogos em especial, né, Samuel? Um abraço, boa noite. Boa noite, João Vitor Cirilo, boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola. Eu tô até ansioso para ouvir aí a conversa dos comentaristas. E eu mandei uma mensagem agora pro Márcio Rezende de Freitas. Ô Cirilo, os caras têm que pelo menos assistir o lance para ver qual que é a desculpa que vai colar. De ontem eu pensei que tava vendo Jogos Olímpicos, Samuel. Não. Judô, agarrão, se joga no chão e pom. Inacreditável. O lance, o Marquinhos Gabriel já tá agarrando desde antes da cobrança, mas tem a cobrança e ele continua agarrando até concluir o Ipom e ganhar a medalha de ouro. Então, mas a gente já imaginava, o Cruzeiro foi representado nesta reclamação pelo Ricardo Rocha, diretor técnico, o André Argolo, que é diretor executivo de esportes, e o Flávio Bozon, que é o superintendente jurídico. Sempre aquela conversa, aconteceu isso, aquilo, vamos ter um cuidado maior com as escalas da arbitragem, com o Cruzeiro, então vai ficar por isso. É mais uma de milhões de reclamações dos vários clubes. Os clubes sempre estão batendo lá na CBF, conversando com a comissão de arbitragem. Impressionante. Então, foi essa a explicação da CBF, neste caso do Marquinhos Gabriel, que o nosso Wellington Campos trouxe. Mas a vida segue pro Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Restam 13 jogos em disputa na competição, 39 pontos. Se a margem já era pequena para tropeço, vai ficando cada vez menor na sequência da competição. E no próximo domingo tem um duelo contra o CSA, 4 da tarde, o jogo que será confirmado no Independência. O Cruzeiro voltou hoje do Rio de Janeiro, jogadores foram liberados e a reapresentação amanhã, para uma semana cheia de novo, com o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele e o Maurício Copertino, que cumpriram suspensão, estarão de novo à beira do gramado e preparando este Cruzeiro para vencer o CSA no Independência. E antes o Cruzeiro vai secar, se não me engano, é nesta terça que o CRB vai até Pelotas para encarar a equipe do Brasil. E o Brasil tá nas últimas fichas para escapar de rebaixamento, tentando aquele respiro. Então vai ser um jogo importante e o torcedor do Cruzeiro, claro que pensa e sonha com o acesso, com essa missão muito difícil, tem que secar o CRB nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Então, como eu disse, 13 jogos ainda em disputa para a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo na competição, e com os trabalhos sendo retomados amanhã à tarde na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro que deve ter baixas importantes, algumas já confirmadas, as de suspensão, e uma outra é que o Wellington Nem passou por exame de imagem. O Wellington Nem reclamou de um incômodo na coxa, o Marco Antônio deu um passe para ele nem conseguiu alcançar a bola, já parou, colocou a mão na parte posterior da coxa direita, passou por exame de imagem. Cruzeiro deve divulgar, fica fora muito provavelmente do jogo contra o CSA. Vamos ver para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa do técnico Vanderlei é que o Bruno José possa ficar à disposição. Vai fazer tratamento, o trabalho será para recuperá-lo, para que ele possa atuar contra o CSA. Se já não vai ter o Wellington Nem, ficar sem o Bruno José também vai deixar a coisa ainda mais complicada pro Cruzeiro. O Marcinho, recuperado de um incômodo no pé, deve se recuperar a princípio para voltar a treinar normalmente ao longo desta semana. A semana mesmo começa pro Cruzeiro amanhã na Toca da Raposa 2. Então foi uma segunda-feira, Cirilo, de muita reflexão, pensar que aquele ponto foi até importante diante de tudo. O jogo quase terminou com a vitória do Vasco e o Cruzeiro soma este empate importante para, quem sabe, buscar a vitória contra o CSA e ir para outra decisão, e aí sim com o espírito de decisão mesmo, que é o jogo contra o Guarani depois do CSA lá em Campinas. Cirilo.
Valeu, Samuel Venâncio. Deixa eu voltar ao Rio de Janeiro. O Wellington Campos tem informação importante referente ao Cruzeiro, confirmação de mudança de local de jogos da Raposa, né, Wellington? Isso mesmo, Cirilo. A CBF acaba de informar que será no Independência, Cruzeiro e CSA, domingo 26 de setembro, às 16h, e Cruzeiro e Brasil de Pelotas, também no Independência, no domingo, dia 3 de outubro, às 11h da manhã. Cirilo. Vamos bater bola, debate com os comentaristas, com assuntos importantes a serem tratados nesta segunda-feira. Vamos pela ordem, vamos começar pelo que aconteceu, pelo que já passou, pelo que já vimos no fim de semana. Vamos começar falando desse Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco, que acompanhamos ontem aqui na Itatiaia. Um jogo encerrado com um gol no final da Raposa, o empate em 1-1. Então temos alguns temas importantes para serem discutidos relacionados ao jogo, dentro e fora de campo. Vamos começar com o campo, Júnior Brasil. Cruzeiro que empata com o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Perdi até a reta final do confronto. Avaliação que você faz desse empate, desse duelo disputado em São Januário. Boa noite, Júnior Brasil. Boa noite, Cirilo. Grande abraço para você, Simões, Edu, amigos e amigas. Diante da circunstância, o empate não é positivo. O Cruzeiro lutou, conquistou o empate e, por não ter feito um bom jogo, sobretudo no primeiro tempo, dá para ver como o copo meio cheio, mas não resolve a vida do Cruzeiro esse empate. Muita gente questionando, o Luxemburgo errou com os dois atacantes, o Thiago e o Moreno. Eu entendo que não, ele pagou para ver, acreditou que poderia dar certo, o Thiago com mais mobilidade. A gente tem que lembrar que quando você não tem o melhor jogador do time, você pega um Bruno José, que é um cara que faz toda a diferença, você tem que buscar outras fórmulas, e acho que ele tentou, não dá para condenar, ele queria ver como que os dois se comportariam. Acho legal a oportunidade igual ele deu para Marco Antônio, mas não me agradou a postura do Cruzeiro no primeiro tempo. Por mais que você possa falar, não, o Cruzeiro que num certo sentido não conseguiu mudar o jogo. Não, esse time do Cruzeiro é muito limitado. A realidade destes jogadores, e principalmente a característica péssima de finalização que eles têm, criam muito. O Cruzeiro foi o Cruzeiro com as suas dificuldades de sempre, mas saiu um pouco da normalidade o tanto que começou tentando jogar no contragolpe no primeiro tempo, porque no segundo tempo, quando saiu, conseguiu mudar a história do jogo. E um detalhe que não me canso de falar: a luta, a garra dos jogadores cruzeirenses nessa recuperação com o Luxemburgo, a gente sempre tem que enaltecer. Ô Alexandre Simões, um abraço, boa noite pra você, pra gente falar sobre esse Cruzeiro e Vasco e Cruzeiro ontem no Rio de Janeiro. O Júnior chamou a atenção pra escalação do Cruzeiro, com a presença aí de dois centroavantes, o Thiago e o Marcelo Moreno. O Thiago não necessariamente como um centroavante no primeiro momento, né? Mas como você observou a atuação do Cruzeiro, desde o início também as alterações promovidas pelo Vanderlei Luxemburgo ao longo do jogo. Fala, Simões. Um abraço, Cirilo, um abraço, Júnior, um abraço, Panzi. Não é ser engenheiro de obra pronta não, sabe, Cirilo? Mas eu acho que faltou um pouco de estratégia ao Cruzeiro. Eu já destacava isso antes do jogo no Bola Premiada. Primeiro que o Vasco foi com uma formação muito ofensiva e por isso eu acredito que o Cruzeiro precisava ter a velocidade como uma arma. Time um pouco mais fechado, explorando a velocidade, talvez até com a entrada do Flávio com um segundo volante e a saída do Thiago ou do Marcelo Moreno, ou o próprio Cáceres na lateral e o Rômulo no meio, mas eu acho que o Cruzeiro poderia ter explorado esse desespero vascaíno. E outro ponto, né, e que foi até destacado, é a questão de que os times do Fernando Diniz, eles têm uma saída de bola que nem sempre é eficiente, principalmente com a qualidade do Vasco. E o Cruzeiro também não se preocupou muito com isso. Então o Cruzeiro foi engolido no primeiro tempo, o Fábio salvou a pátria, e eu acho que isso muito porque faltou uma certa estratégia de jogo pro time iniciar em São Januário. Fábio pegou demais ontem, né? Importante destacar isso aí, 3 defesas impressionantes ele fez no confronto de ontem, lembrando os velhos tempos, né? O auge da carreira do Fábio. Edu Panzi, estivemos juntos na quinta-feira em Cruzeiro e Operário e ontem reclamações novamente, até o Wellington trazia na abertura da turma do bate-bola, reclamações também por parte do Vasco da Gama quanto à arbitragem ontem. O VAR tem chamado a atenção nesse retorno da Série B, é uma novidade, a tecnologia vem sendo implantada na competição.
mas as falhas é que tem chamado a atenção. O Cruzeiro está certo em reclamar, de fato é uma reclamação necessária nesse momento, ou a preocupação principal é a parte técnica? Como você analisa esse momento, Edu? Boa noite. Um abraço, Cirilo, Júnior Brasil, Alexandre Simões, ouvinte da turma do bate-bola. Eu acho que está certo de reclamar. Qualquer um clube que se sinta prejudicado, seja ele o Cruzeiro, o Vasco, o Sampaio Correia, o Vitória, pega um avião, sei lá, pega um ônibus e vai para a CBF reclamar e protestar, só que não tem adiantado, né? Clubes, eles usam sempre esse artifício de reclamar, fazem um ofício, juntam um grupinho, vão até a CBF, vai lá todo mundo e tal, tira foto, mas não adianta nada. No jogo seguinte acabam os árbitros errando novamente, independentemente de qual seja o clube. Acho que teve um pênalti, aí a opinião, a interpretação, mas para mim foi muito claro o pênalti no Adriano. A CBF agora há pouco na turma do bate-bola, a justificativa é que a bola o jogo não tinha recomeçado, né? Não tinha batido o escanteio. Revi o vídeo com o Samuel aqui, não procede. Os caras estão brigando com a imagem, né? Aí brigar com a imagem é complicado. Ou é chamar a gente de idiota, ou é ser cego, ou muito... É a continuidade da falta, Edu. É claro. Ele começou a fazer a falta antes, mas continuou fazendo. Depois a continuidade com a bola em jogo. A justificativa da CBF não se confirma com a imagem. Então, errou o árbitro de vídeo, errou o árbitro de campo, e o Cruzeiro tem razão em reclamar, e outros clubes que quiserem reclamar também, faz parte. Rapidamente, Cirilo, o Júnior e o Simões falaram bastante já a respeito da escalação. Eu não vejo problema em escalar Moreno e Thiago. O problema é a função que o Thiago teve que desempenhar no início do jogo, até os 30 minutos. Né? Jogando como secretário de lateral. E o Wellington nem como secretário do lateral do outro lado. Então o Cruzeiro não tinha o contra-ataque com o Nem, que estava preocupado em marcar, e o Thiago não é jogador de contra-ataque. A partir dos 30 e poucos minutos, quando a comissão técnica, né, porque não era o Luxemburgo, era o Belletti, quando eles enxergaram, e demoraram muito para enxergar, e o Thiago foi jogar como um segundo atacante, ele e Moreno lado a lado, o Cruzeiro conseguiu encaixar o primeiro contra-ataque, uma bola do Marco Antônio pro Thiago. O Thiago, do meio para frente, ele vai conseguir jogar. Ele não vai conseguir jogar pegando a bola na intermediária defensiva, carregando bola. Chega no meio de campo, ele perde, ele é centroavante. Ele não é meia, ele não é ponta. Então, eu acho que a função é que foi equivocada. Moreno e Thiago, não vejo problema nenhum. Aliás, jogaram juntos em Sete Lagoas, aquele final de jogo, e o Cruzeiro sufocou. Não vou dizer que jogou bem, mas sufocou. E até fez o gol, que teve aquela confusão toda. Eu acho que a função que deram pro Thiago, aí que foi o problema.